Bom dia, povo abençoado, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com mais um vídeo no canal e esse vídeo é um dos vídeos muito abençoados que eu sempre digo que eu estou fazendo, que é relacionado ao nosso jejum de Daniel, o estudo no livro. Você que está chegando até aqui e não sabe do que eu estou falando, deixa eu te explicar. Anne, mas o jejum não é algo que tem que ser privado, não é algo que nós temos que fazer. O que você está colocando aqui no vídeo? Por que você está falando, né, sobre esse assunto aqui no teu canal? E a sua caminhada, a minha caminhada, ninguém precisa saber com Deus. Ela tem que ser realmente, assim como oração, precisa entrar no teu quarto, orar para o teu pai em secreto e ele te responderá. Da mesma forma o jejum, mas a intenção que Deus colocou no meu coração é que tem muita gente que tem intenção de fazer jejum, mas não sabe como fazer, a trajetória, e eu tô aqui para mostrar que é possível fazer de uma forma simples, bem prática. E aí eu coloco também dentro disso o estudo do livro de Daniel. Todas as vezes que eu faço esse jejum de Daniel, eu compartilho, na verdade eu compartilho não, eu leio o livro e esse tempo Deus mandou eu compartilhar esse estudo aqui no canal. Então, eis-me aqui, né? Obediência gera bênção. Então vamos lá para mais um vídeo do canal. Para quem já me acompanha aqui sabe que no 8º dia do livro de Daniel, sempre faço, recapitulo tudo para você entender aqui que está me acompanhando. Nós falamos um pouquinho de tipos de jejum, benefícios de jejum, e que o jejum precisa ter uma direção, precisa ser direcionado por Deus. Então, no dia eu mostrei um pouquinho a minha intimidade aqui do caderno. Se você não sabe do que eu estou falando, você vai lá nos dias, todos os dias eu coloco nono, oitavo, os dias que eu estou fazendo, e aí você vai saber do que eu estou falando. No 9º dia eu falei um pouquinho do caderno, de como Deus me direciona no início do ano para os propósitos que eu preciso fazer durante o ano todo. Então, eu compartilho aqui com você também. No primeiro dia nós entramos no livro de Daniel, esse livro muito especial. Conversei com você como Daniel começou a decidir no seu coração se separar. No 12º dia nós falamos um pouquinho do primeiro sonho que o rei Nabucodonosor teve. Então Daniel entrou em cena. No 13º dia eu compartilho com você sobre a fornalha. E aí entra em cena os amigos de Daniel. Eles foram ali os principais, lógico, né, Deus, mas eles foram ali as peças fundamentais nesse 13º dia eu compartilho com você. 14º eu dei uma puladinha, porque teve, eu acredito, algum vídeo que eu postei lá. E aí vamos para o 15º dia, eu falo do rei Nabucodonosor de novo, outro sonho que eu compartilho com você. E a loucura dele quando foi tirado o reinado, mas também foi devolvido para ele. Então, para você entender, você vai lá no 15º dia, você vai entender do que eu estou falando. 17º dia nós falamos da mão misteriosa. Eu conversei com você para você entender, vai lá que você vai saber melhor do que eu estou falando, do rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor. Então eu compartilho contigo como foi tirado o reinado dele. Muito interessante essa história, muito aprendizado também. No 8º dia eu compartilho contigo Daniel na cova dos leões. Dificilmente alguém não conhece essa história. Até quem está iniciando com o Senhor, do que aquele que nem está iniciando com o Senhor, né? Aquele que já está aí numa caminhada mais longa, conhece essa história, uma história que até criança conhece, né? Tem um livro de historinhas e aí isso é muito legal. Daniel na cova dos leões. Vai lá que você vai gostar desse estudo, é muito interessante, com muitos aprendizados que o Senhor me deu nessa história muito maravilhosa. Bom, no 19º dia eu vou conversar um pouquinho contigo aqui no capítulo 7. O tema de hoje vai ser os 4 animais, a visão que Daniel teve dos 4 animais. Queridos, eu quero deixar bem claro aqui para ti que não vai ser um estudo escatológico, né? Um estudo de toda a visão do Apocalipse, porque não é a intenção. A minha visão é pegar aquilo que Deus vai falar para mim, dentro daquilo que Ele vai me instruir na palavra dEle, dentro daquilo que Ele vai me mostrar os pontos principais, principalmente relacionado a Daniel se separar, relacionado ao jejum de Daniel, a sonhos, eu quero explicar para você um pouquinho, e aí eu vou estar explicando para você. Então eu quero dizer,
vai ter coisas que eu não vou me aprofundar mais. Umas coisas eu não sei, tô caminhando com o Senhor e também tô aprendendo. Vou ser sincera aqui, não tem por que eu mentir no canal. E outras coisas eu busco estudar. Então tudo aquilo que Deus fala comigo, à medida daquilo que eu estou, né, na caminhada, à medida daquilo que eu estou alinhada, eu vou colocar aqui no canal. O que eu não sei, não vou inventar aqui no canal, porque não é a minha intenção mostrar que eu sei. A minha intenção é mostrar que Deus é maravilhoso, que Deus pode instruir qualquer pessoa. Eu estou aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse estudo. Então, quero deixar bem claro para você. Se você está aqui, entrou achando que vai ter como é que se diz? Um vídeo muito, né, ali na visão do Apocalipse, não estou nesse nível, mas chegarei em nome de Jesus. Nós vamos começar no versículo 1, capítulo 7, versículo 1 de Daniel. Vou ler um pouquinho para ti aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. No versículo 1 eu quero explicar para ti um pouquinho, explicar não, né? Fazer uma observação com relação à questão de Daniel escrever. Muitas vezes, queridos, tem pessoas que não acreditam em sonho. Mas Deus, ele fala da maneira que ele quer conosco. E se você conhece a palavra do Senhor, se você já leu, se você, até mesmo se você não tem Jesus ainda na tua vida, mas você já leu a palavra do Senhor, então você conhece a história de José, você conhece algumas histórias relacionadas a sonho. Então, a palavra de Deus mostra que Deus fala através de sonhos, sim. E aí, queridos, é muito importante a gente entender que nem tudo que a gente sonha, a gente vai lembrar. Então, Daniel, ele escrevia aquilo que ele sonhava, para ele ligar uma coisa da outra. Existem sonhos que é um complemento, que Deus vai te dar um sonho, depois ele vai complementar de outra forma, ou através de uma visão, ou através da palavra. Então, tudo é muito importante você escrever. Óbvio que você não vai escrever todo o teu sonho, todo sonho que você tem, você vai escrever, porque nem todo sonho é de Deus. Mas, Cleidiane, como eu sei que o sonho é de Deus? Porque o sonho de Deus, assim como a voz de Deus, ela nos marcam. Sonho de Deus é uma visão, é como Deus, é Deus falando com você através daquele sonho que você está tendo. É como Deus comunicando, é Deus se comunicando contigo através do sonho. E aí Daniel, ele escrevia, esse ano de 2022 eu tive o hábito de começar a escrever. Além do hábito de me separar em jejum e tudo mais, como eu já compartilhei aqui no canal, também de escrever. Eu ganhei esse livro, eu ganhei esse caderninho, não me recordo, mas eu ganhei esse caderninho, não me recordo o dia, na verdade. Foi de duas pessoas muito especiais que eu ganhei, né? E aí eu comecei a escrever, né, aqui dentro desse caderninho, eu comecei a escrever alguns sonhos que eu acabava tendo. E isso me ajudou bastante, porque eu percebi na caminhada alguns sonhos que eu tive, que era algo Deus se comunicando comigo. Óbvio que eu não vou abrir, porque é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que envolve também pessoas, então, enfim, não vou abrir para ninguém esse caderno, só estou te explicando que o fato de escrever, isso precisa gerar um hábito dentro da gente, principalmente você que sonha demais, principalmente você que de repente Deus está se comunicando com você através de sonho, mesmo você não conhecendo seu propósito, mesmo você não tendo experiência com Deus. Se você sonha demais, comece a colocar no caderno, porque de repente é Deus falando com você de algo. Existiu um tempo que eu recebi alguns livramentos através do que Deus estava me mostrando em sonho. Eu vou deixar um exemplo muito mais profundo relacionado a isso para ti. Existiu um tempo que eu tava, só encostar aqui que o Davi tá com o pai dele. O pai dele chega e ele fica muito animado. E aí o que acontece? Existiu um período na minha vida, mais ou menos uns 7 anos atrás, que eu passei por um problema familiar.
E dentro desse problema familiar que eu vivi, Deus falou comigo de diversas formas antes, mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu não tinha intimidade com Ele. Eu não sabia ouvir a voz dele. Eu não sabia que sonhos Deus falaria, poderia falar comigo. Aquilo me chamava atenção, mas eu deixava passar, né? Eu ignorava a voz de Deus, a verdade era essa. E aí o que acontece? Existe um sonho que Deus falou comigo nesse período muito forte, e depois de menos de um ano, aquilo que Deus falou naquele tempo aconteceu. Gente, aconteceu exatamente como Deus me mostrou. A visão era muito clara, a forma que ia acontecer, a visão era muito clara, a casa que eu estava, Deus me mostrou no sonho, exatamente essa casa. Ele mostrou tudo exatamente. E aí o que foi que eu fiz? Eu ignorei o sonho no dia que eu tive, mas aquele sonho não saiu de mim. Se eu fecho meus olhos, eu lembro exatamente do sonho que Deus me deu naquela época. E por isso que é muito importante você entender e não ignorar os sinais de Deus, a voz de Deus. E aí, queridos, isso poderia ter livrado a minha família de uma coisa muito ruim que aconteceu na época. Mas eu creio que todo o mal cooperou para o nosso bem. Porém, não era da vontade de Deus que isso acontecesse da forma que aconteceu, porque Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão, e eu ignorei naquela época a voz dele através desse sonho. Tô te explicando isso porque hoje eu não ignoro mais, hoje eu consigo entender quando é um sonho de Deus, porém nem toda interpretação eu tenho, nem tudo Deus ele revela. Vai ter coisas que Deus vai te entregar e você vai depender de outras pessoas para te ajudar, né? A que aquilo seja revelado para ti. Acredito também que é através do nível que você vai tendo com Deus. Então, de repente você vai sonhar, mas você não vai conseguir interpretar aquilo que você vai sonhar. Mas note que eu vou falar para você. Na verdade, todo sonho que Deus te dá, Ele quer que você descubra Ele. Deus, Ele nunca vai te dar algo que você não vai saber nunca. Então, por que Deus te deu? Não. Ele quer que você ore, Ele quer que você peça discernimento para o Espírito Santo. Ele quer também que você deixe um pouco do teu orgulho de lado e você recorra às pessoas. Muitas vezes, o fato de nós dependermos de pessoas quebra o orgulho que tem ou que, de repente, a gente nem sabe que tem dentro da gente. Então, muitas vezes o teu sonho é algo que Deus quer te comunicar. Existe um tempo também que eu vou compartilhar aqui no canal essas experiências, mas eu quero só deixar aqui nessa questão porque eu preciso falar um pouquinho desse sonho aqui que Deus colocou no meu coração. Quando eu fui pro trabalho que eu faço hoje no diaconato, foi através de um sonho que eu tive. E na época, a minha irmã, usada por Deus, falou que poderia ser essa questão de trabalho na obra. Eu sonhei vestida com a roupa do trabalho que eu faço hoje. E esse sonho, ele veio há mais ou menos 8 ou 9 anos atrás. Não recordo ao certo, mas foi mais ou menos 8, 9 anos. Mas eu sei exatamente, se eu fechar novamente meus olhos, eu vou ser levada para aquele tempo, porque eu sei exatamente como eu estava vestindo, exatamente como foi o sonho e aquilo que a minha irmã falou naquela época para mim. Então, naquela época eu, muito menos, né, não sabia que isso poderia vir a acontecer. Mas naquela época Deus já estava me mostrando, me direcionando aonde eu estaria trabalhando hoje para Ele. Então, foi algo que aconteceu em sonho e foi se concretizado na minha vida hoje. Acontece. Vou contar mais detalhes sobre essa história em outro vídeo no canal. No versículo 2 do livro de Daniel fala o seguinte:
no capítulo 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. Queridos, quando eu quero falar um pouquinho para ti aqui a diferença de sonho que Daniel fala no versículo 1 e de visões que Daniel fala no versículo 2. Com o sonho, queridos, você vai sonhar, já está falando, né? Você vai sonhar dormindo. Então, todas as vezes que Daniel relata que ele teve um sonho, foi de olhos fechados, foi dormindo. Parece óbvio, mas não é tão óbvio quando a gente vai entrar na visão, né? A visão, a diferença é o seguinte: existe visão dormindo também. Existe dois tipos de visões. Existe a visão que tu tens quando a pessoa está acordada, né? Quando está acordada, como no versículo 2 de Daniel. E existe a visão que tem quando a pessoa está dormindo. Então, está dormindo. Como é a visão dormindo? A pessoa vai estar dormindo e aí ela não vai estar... o sonho é como se Deus tivesse te... Tu vai estar participante daquele sonho ali. Tu vai estar participando do sonho. A visão é diferente. Você vai estar observando todo o sonho. Você vai estar vendo todo o sonho, né? Que você vai estar ali. Mas você não está diretamente interagindo no sonho. Então, você está ali como observador daquilo dali. Então, essa é a visão dentro do sonho. Mas a visão separada, ela é uma visão que você vai estar consciente. Sim, você vai estar consciente. Mas a tua percepção do natural, a tua percepção dali onde você está, é como se eu estivesse aqui. Eu estou aqui nesse lugar falando contigo. Mas Deus, nesse momento, pega os meus olhos e coloca ali. E a visão que eu estou dizendo não é uma visão natural, não é com esse olho aqui. Mas como assim, né? Se eu só enxergo com esse olho? Pois é, porque nós somos, muitas das vezes, na verdade nós somos, né, da carne. Mas nós precisamos ter a visão espiritual. Essa visão que Deus fala é a visão espiritual. É a visão que o Espírito te mostra algo. Então, queridos, é como se eu estivesse aqui, olhando aqui nesse celular, e de repente Deus me desse uma visão além disso que eu estou vendo. Ele me mostra uma imagem, ele me mostra algo que ele quer mostrar. Então, eu perco a percepção, isso aqui tudo em volta de mim não sai, mas eu perco essa visão, entendeu? Eu perco essa percepção disso daqui. Espero que tenha dado para você entender. Na minha cabeça é clara, mas explicando pode ser um pouco confuso. Mas para resumir, é como se eu tivesse aqui enxergando algo na minha frente, mas isso daqui tudo meu é como se desaparecesse, entendeu? Mas eu estou consciente, eu estou no meu corpo. Então, porque tem muita gente que fala assim, porque... E o livro de Ezequiel também fala justamente sobre isso. Vou ler aqui para ti. Ezequiel 37 fala o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos, quando Deus fala que levou Ezequiel em espírito, ele está falando que ele levou Ezequiel na visão. Ezequiel viu, ele teve aquela visão dos ossos secos. Então, o Espírito Santo, ele te leva na tua visão espiritual a um local. Já aconteceu de eu ter um sonho que eu estava naquele local ali, mas eu não estava participando, eu não estava atuando diretamente naquele local. Então, eu estava vendo tudo aquilo dali, mas eu não estava atuando diretamente, sabe? Assim, eu só estava tendo a visão daquele local. É isso que eu quero te explicar. O que Daniel teve foi essa visão daquele tempo ali, Deus deu aquela visão para ele. Daniel não estava dormindo. Daniel teve sonhos, sim, no versículo 1, mas essa visão do versículo 2 foi essa visão que eu estou explicando aqui para vocês. Espero que tenha dado para entender. É um pouquinho confuso, até mesmo para gente que está aprendendo um pouquinho. Cada dia, né, eu procuro aprender um pouco mais dessa área que amo tanto. Dentro da visão, deixa eu fechar aqui. Dentro da visão, você tem uma sensação que você está em movimento.
entende? Mas o movimento está dentro da tua mente, porque é o Espírito Santo que atua em você, entendeu? É o Espírito Santo que te move, é o Espírito Santo que muda o tempo, que muda o teu movimento. Então tá tudo aqui dentro da tua mente. Então, quando tu é levado em espírito, é o Espírito Santo move tudo que está à tua volta, entende? Move dentro daquela visão que ele quer te mostrar. Então, muda a questão, é como se mudasse, movimentasse dentro da tua mente, entendeu? Tudo. Então, muda cenário, muda o tempo que tu vai estar vivendo dentro daquela visão, mas está aqui na tua mente. Por isso que é uma visão que o Espírito Santo, ele te transporta, né? Ele te leva para aquele lugar. E aí, queridos, a visão que Daniel teve foi a visão dos 4 animais. Eu vou explicar para ti um pouquinho mais, né, por cima daquilo que Daniel teve aquela visão. Daniel teve, no versículo 9, ele fala o seguinte: e continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, e cabelo na sua cabeça, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamava chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Quando Daniel fala sobre anciões de dias, então vai ter algumas coisinhas que eu vou explicar, porque eu já tive dúvidas com relação a isso, e eu fui tirando as dúvidas conforme aquilo que eu tive, né? E aí eu quero explicar aqui no vídeo essas coisas básicas. Quando Daniel fala sobre anciãos de dia, ele está falando de Deus. Todas as vezes que você ouvir falar sobre anciãos de dias, é Deus. Daniel teve a visão do fim dos tempos. E aí no versículo 10, eu vou estar falando para ti aqui, fala o seguinte: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É uma visão do fim dos tempos, por isso que Daniel cita os livros, né? Em Apocalipse fala justamente sobre isso também, mais profundamente. O sol está batendo bem aqui, porque esse horário bate o sol, mas vou continuar aqui. No versículo 17, Daniel começa a citar os 4 animais. O que mais chamou a atenção de Daniel nessa visão foram os animais que ele viu na visão. E aí o principal que chama a atenção é o 4º animal. Eu vou te explicar um pouquinho relacionado a esses animais. É um estudo muito mais profundo sobre isso, mas eu vou tentar fazer você entender um pouquinho para que a gente não pule esse capítulo. Cada capítulo que eu falo no livro de Daniel é importante, porque a gente pode aprender um pouquinho mais. Bom, o primeiro animal que Daniel teve a visão foi de um leão, o segundo animal foi de um urso, o terceiro animal foi de um leopardo e o 4º animal foi de uma fera. Essa fera foi que foi o que Daniel mais se assustou, né? Esses 4 animais, essas 4 bestas, literalmente, 4 bestas, elas significam 4 reinados, né? 4 tempos que iam se passar. E aí Daniel, ele fala justamente sobre isso, só que não especifica. Daniel, hoje nós sabemos, né? Porque hoje tem estudo sobre isso, mas na época Daniel, ele precisou se separar para que ele estudasse sobre isso, né? Dentro daquela visão que ele tinha tido. E por isso, queridos, nenhuma visão, nenhum sonho que Deus te dá é para que você passe despercebido, para que você ignore como eu já ignorei e me dei mal por isso. Então, nós precisamos levar em consideração aquilo que Deus está falando. Quando Daniel teve essa visão, o que Daniel fala no capítulo 7 é que ele foi estudar essa visão, ele foi se separar, ele foi buscar o conhecimento dentro daquilo que ele estava tendo. E aí esses 4 reinos, que cada um significava, era sobre o reinado da Babilônia, o reinado dos persas, também falava sobre o reinado dos gregos, e falavam também sobre o reinado dos romanos, né? Interessante a gente saber que existe uma distância muito grande, porque o reinado
do Império Romano foi a época de Jesus, então tem o antes e o depois de Cristo. Então é para que você entenda mais sobre cada animal, né? Então se um dia chegarem com você e disserem assim, olha, o capítulo 7 de Daniel fala sobre algum animal, fala sobre o animal tal, você não precisa, né, aprofundar no sentido para explicar para alguém que ainda não conhece, que está conhecendo a palavra de Deus. Eu sempre digo que aquele que está começando a caminhar, precisa caminhar, né, tomar o seu leite, né, a palavra de Deus geralmente não, ela fala sobre isso. Você precisa dar o leite, é igual uma criança, então você vai ensinando conforme aquela pessoa vai crescendo no conhecimento de Cristo, no conhecimento da palavra, e aí você vai ensinando para ela conforme o que ela vai buscar, né? E aí o que acontece? Você já tem uma explicação para dar com relação a essa questão dos 4 animais. É muito interessante porque a distância que isso acontece. E existe uma grande ligação e uma explicação completa no capítulo 2 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor tem aquela visão daquela estátua, né? Que Daniel revela o sonho para ele. Sim, essa estátua que o rei Nabucodonosor, ele teve a visão, é esse significado dos reinos que Daniel, né, teve essa visão. E aí o que acontece? Uma coisa que me chama muita atenção é que o rei Nabucodonosor, ele teve uma visão e Daniel teve praticamente a mesma visão, sendo que por fim dos tempos, diferente a explicação, a profundidade. E aí eu quero te dizer que quanto mais a tua busca com Deus, mais a tua separação, como eu sempre estou falando aqui sobre o jejum de Daniel, quanto mais a tua separação também vai ser a profundidade da revelação que Deus vai te dar. Porque se você observar, Deus deu um sonho para Nabucodonosor, mas muito superficial, né? Vamos dizer assim, para Daniel foi totalmente profundo, porque além desses animais que Daniel teve a visão, ele teve uma visão do trono de Deus para os tempos que ainda vai ser vividos, né? Ainda vai ser vivido os livros que falam sobre Apocalipse. Então, tudo que Daniel teve foi conforme também a profundidade da sua busca. Deus, ele revela para os seus santos a vontade dele. E aí nós precisamos entender e o que me chamou muita atenção é que mesmo Daniel vivendo o mesmo tempo, né, ali do rei Nabucodonosor e de vários reinos que vieram, outros reinos que vieram depois dele, Daniel tinha uma visão muito mais além daquilo que Deus mostrou ali naquele período. E aí eu quero frisar mais uma vez, todas as vezes que você se separa para Deus, Deus, ele vai ver essa intenção do teu coração e vai te entregar coisas também que ele confia para aqueles que se separam. Queridos, isso é muito sério. Porque eu digo sempre nos vídeos, né, que eu tenho feito, que muito mais do que você querer algo que Deus fale com você, é a intenção de Deus falar. Só que tem coisas que Deus vai falar conforme a tua busca, tem coisas que Deus vai falar conforme a vontade dele para a tua vida, tem coisas que Deus vai se revelar a você conforme a tua entrega. Deus é como, eu creio que, imagina você sendo pai ou sendo mãe, o Davi com 3 anos de idade, eu vou colocar uma faca na mão do Davi, eu vou colocar ele para cozinhar, eu sei que o Davi vai se machucar. A mesma coisa é Deus, e a mesma coisa não, muito melhor, porque nós não podemos nos comparar com Deus no sentido, né, de querer o bem, né? Nós que ainda somos imperfeitos, é como a palavra de Deus fala, queremos o melhor para o nosso filho. Imagina Deus sendo perfeito, ele não vai querer o melhor para os seus filhos. Então, conforme a tua busca, a tua maturidade espiritual, é o quanto também Deus ele vai te entregar. Óbvio que a nossa visão não cabe na visão de Deus, então ele vai sempre fazer o melhor para ti. Independente da tua busca, ele vai fazer sempre mais, né? Ele vai fazer sempre mais. Nada que podemos fazer aqui, iremos compensar aquilo que Deus nos entrega. Não é sobre compensação, mas é sobre Deus também saber reconhecer aquilo que você está fazendo para ele.
Então, Deus ele tem a intenção de te revelar e de te abençoar. Lembra Jeremias 33, que fala justamente sobre isso? Clama a mim, né? Eu amo esse versículo, porque Jeremias, Deus fala ali muito claro sobre clamar ao Senhor e Ele nos responder coisas insondáveis, coisas que Deus, quando fala em Jeremias, Ele está falando, olha, tem coisas que só eu sei e só eu posso te revelar. Então, por isso, você precisa clamar, você precisa me buscar. Então, quando Deus fala justamente sobre coisas com Daniel, Ele revela coisas, Ele está revelando por confiança também que Ele tem a Daniel, por separação que Daniel faz com relação a muitas coisas que nós já conversamos no capítulo 1 de Daniel. Aquilo do capítulo 1, queridos, com certeza era só um pouco do que Daniel fazia para Deus, do que ele se separava. Mas ao longo do livro de Daniel, tu vai conhecendo um Daniel que ora 3 vezes ao dia. Tu vai conhecendo um Daniel que realmente resolveu no seu coração se separar a Deus. E quando tu lê o capítulo 7 de Daniel, capítulo 8 de Daniel, tu vai vendo um Daniel que não se conforma só na visão que ele recebe, mas ele também se entrega em estudo. Eu quero encerrar o estudo do capítulo 7 por ti, porque todas as observações que eu precisava fazer nesse capítulo, em coisas específicas, sobre aquilo que Daniel, a visão, diferença de visão e sonho, que Deus falou comigo sobre isso, compartilhar aqui no canal, a visão dos anciões, a palavra anciões de dias, a visão dos animais, isso é o que mais foca no capítulo 7. Eu quero deixar para ti o seguinte, existe um cenário construído por Deus, existe uma história da minha e da tua vida, existe um livro. Esse ano eu li um pouco mais sobre essa questão do livro, né, que fala do fim dos tempos, e aí o que acontece? Deus falou fortemente comigo no período que eu estava lendo, eu compartilhei aqui no canal, no dia que eu estava fazendo um kibe, alguma coisa, eu compartilhei sobre isso. Algumas mudanças que eu fiz no meu coração foi porque eu entendi que existe uma história contada da minha vida. Não só da minha, mas de todas as pessoas. Existe uma história contada, existe algo escrito sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí você precisa decidir querer viver essa história. A vida é decisão. Então eu decidi esse ano que eu queria conhecer a minha história, eu queria viver a minha história. Então pode parecer até besteira, simples o que eu vou falar para ti, mas desde a mudança do meu cabelo, eu pedi para Deus que eu começasse a ser aquilo que a história que Ele conta de mim, parecido com a história, igual a história que Ele conta de mim. Então eu comecei a perguntar para Deus na minha intimidade, Deus, existe um livro, então o que está escrito nesse livro com relação a mim? Queridos, nós precisamos viver a vontade de Deus, porque por maior que seja o teu sonho, por maior que sejam as tuas vontades, a vontade de Deus ela é muito melhor para a tua vida. Ela é boa, perfeita e agradável. Além disso, os planos de Deus eles são maiores e melhores para mim e para ti. Então, é preciso a gente querer conhecer essa história. Existe um cenário mundial que Deus ele tem, né, que Ele escreveu para o nosso mundo. Você acreditando nesse cenário ou não, ele vai se concretizar, porque a palavra de Deus ela é clara quando ela fala que as coisas vão acontecer, vão se concretizar. Eu sempre digo nos coletivos, você acreditando ou não, Jesus vai voltar, independente da gente acreditar ou não, isso não muda, né? Quem Deus é, então ele vai voltar, vai se concretizar. Então é muito bom a gente buscar conhecimento relacionado a isso, para que a gente entenda. Daniel, quando foi revelado para ele inclinou seu coração em buscar conhecimento e nem era para os tempos de Daniel, né? Não era para os tempos de Daniel, mas Daniel se interessou. Então imagina nós que estamos próximos, né? Não sabemos o dia e a hora, claro, mas sabemos que a cada dia está próxima a volta de Jesus. Então imagina nós que temos, às vezes Deus nos dá algo, nos dá uma visão, nos dá uma palavra e nós não inclinamos o nosso coração em ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Então que isso venha gerar a cada dia. O livro de Daniel, ele tem gerado no meu coração
um desejo muito grande em buscar conhecimento, em buscar aquilo que Deus tem para falar e buscar aquilo que Deus tem que se revelar, quer se revelar dentro da sua palavra, dentro daquilo que ele entrega para os seus filhos, né? Então, eu compartilho esse versículo muito lindo de Daniel. Esse conhecimento é muito bom deixar claro que ele está acessível a todos aqueles que querem. Muitas vezes buscamos muito conhecimentos aqui da terra, a ciência do homem. Mas eu quero te dizer que a ciência do homem, antes de vir para o homem, ela foi construída por Deus. E aí Deus deu a sabedoria para o homem para que isso fosse gerado, manifestado aqui na terra de uma forma palpável. Então, nós precisamos entender que tudo veio de Deus e tudo vai para Deus, né? É por isso que a palavra de Deus, ela também fala, e eu lembrei um versículo que fala, né? Que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós precisamos entender que existe algo que Deus quer revelar para nós todos os dias. E o livro de Daniel deixa muito claro. Daqui a pouco vamos entrar no versículo 8 e será muito bom estar contigo novamente nesse estudo, né, de mais um dia de Daniel. Se você ficou até aqui, deixa o seu like. Se você não gostou desse estudo, deixa o seu dislike, mas interaja aqui no canal. Deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida relacionada a isso. Não quer deixar seu comentário aberto no YouTube? Vá lá no Instagram, no direct do Instagram, Cleidiane Cavalheiro. Tô sempre botando lá, colocando lá uns stories, como você conhecer. Tô sempre lá, né? Me comunicando. Facebook também, Cleidiane Cavalheiro. Se você quiser deixar teu comentário aqui no YouTube, será aberto. Mas se você quiser ir lá no direct, só eu vou ver. Então, fique à vontade. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Abençoe a minha vida, assim como eu sei que esse estudo está abençoando a tua. Espero muito que esse estudo tenha aberto um pouquinho da tua visão espiritual, daquilo que Deus quer falar. Torno a dizer, fui muito simples, espero que tenha sido simples nesse estudo para que você que está começando a caminhar com Deus, você que nunca ouviu falar sobre jejum e estudo de Daniel, dê para você entender. Quanto mais um dia, se Deus permitir eu fazer algum vídeo relacionado a esse livro novamente, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais e também vou falar só aquilo que eu conheço, aquilo que eu não conheço, aquilo que não foi aberto ainda para mim, ou até mesmo que eu ainda não busquei o conhecimento, porque nem tudo depende de Deus, tem coisas que dependem de você aprofundar e buscar um pouquinho mais de conhecimento e mergulhar em águas mais profundas. Essa é a vontade do Senhor para mim e para a tua vida. Então, fiquem todos com Deus, até o próximo estudo e tchau!